Você conhece a SAF da vergonha? Você conhece? Não conhece? É a SAF do Atlético Mineiro, amigos e amigas. É a SAF do Galão da Massa, né? A SAF da vergonha. É isso, não há outro nome, né? É muito importante que você que torce para inúmeras equipes aqui do futebol do Brasil tente verificar se o modus operandi, né, de muitos dos seus dirigentes não é bem parecido ao modus operandi daquela gente que estava ali patrocinando o Galo, aquela gente ali que estava e que depois virou o dono do Galo, né? É que tinha ali, na verdade, gente na própria administração do clube, na associação. É muito interessante olhar para esse movimento aí. Foi um dos movimentos mais canalhas que foi feito no futebol brasileiro nas últimas décadas, né? Acho que no futebol brasileiro, em todos os tempos. E que redundou na SAF da vergonha. É uma SAF que fala que o clube foi superavitário ao final de 2024. E você vai ler um monte de matéria aí que vai falar sobre isso aí, né? Vai tentar convencer você de que houve um superávit. Eles vão fazer inúmeras equações, vão apresentar para vocês, né? Vários portais aí. Você vai encontrar isso aí, né? Há uma explicação muito bem ali resolvida para mostrar que foi superavitário. Ao mesmo tempo em que eles mesmos admitem, né? Que aumentou em 100 milhões de reais a dívida do clube. A dívida passou de 1,3 bilhão de reais para 1,4 bilhão de reais, ao contrário da redução que fora anunciado previamente como intenção pelo senhor Bruno Mussi, né? Era para reduzir para 1.200, passou para 1.400 e teve superávit, tá? Ok? Você vai ler isso daí em inúmeros lugares. Você provavelmente vai ouvir isso daí em programas esportivos. Foi superavitário, beleza. Aumentou a dívida em 100 milhões, mas teve superávit, né? Legal isso daí, né? Cadê a crítica? Quem que vai criticar? Quem é que vai criticar? Os jornais de Minas Gerais que vão criticar isso? Os programas de TV de Minas Gerais que vão criticar? É isso aí? Você está esperando que esse povo critique? Você está esperando também que esse povo aí critique, faça críticas à SAF da vergonha? Quando a SAF da vergonha fala que não tem dinheiro para fazer contratações, né? Porque tem um problema sério quando eles falam que não pode fazer contratação. Há um problema sério quando essa gente fala, né, que precisa vender jogadores. Quando essa gente fala que precisava contar com venda ao final do ano passado. Quando essa gente fala que é necessário vender jogadores agora também. Cadê a crítica? Não tem crítica, né? Por que será? Por que será que ninguém critica? Né? Pois é, né? Então a SAF da vergonha também, né? Também ela é legitimada pelo jornalismo da vergonha. Não é isso? É isso. É isso. Há, evidentemente, raríssimas exceções, né? Você precisa procurar um microscópio para procurar, né? Para ver se você encontra, né? Essas exceções. Tá difícil no meio aí, né? Um grãozinho de areia, né? A tal da exceção honrada aí, né? Porque, em geral, é todo mundo patrocinando a vergonha. É todo mundo patrocinando essa gente, essa gentalha, né? Essa gentalha, né? Que hoje comanda a SAF da vergonha. Ok? E a contratação do Dudu, sincero também, dentro disso daí, a contratação do Dudu também é mais um capítulo de como essa gente faz mal pro Galo, para a história do Galo. Como essa gente desonra esse grande clube de futebol mundial, né? Por quê? Porque Dudu jamais deveria ser contratado pelo que ele é como jogador, que, de certa forma, né, em vários aspectos, em relação ao jogo que ele produzia em campo no passado, em vários aspectos. Nesse sentido aí, né? Ele é quase um ex-jogador em atividade. Mimadaço, mimado, moleque mimado. Reclama de tudo. Tentou derrubar técnico no rival. Né? Por quê? Porque não conseguia jogar, mas não aceitava banco. Não jogava, mas não aceitava banco. Não tinha qualidade no jogo, mas não aceitava banco, porque ele se acha um deus, né? Eu não preciso jogar nada, tenho de ser titular. Se não jogar nada do Galo, vai ter de ser titular. Peraí, mas lá no... não é gramado sintético? Pô, mas como é que fica isso daí? Parece que o menino não gostava, né? O mimadinho não gostava do tal do gramado sintético, não é isso? E aí vai jogar no... Ah, tá, entendi. Beleza. Então, é a SAF da vergonha contratando um jogador com a vergonha? Exatamente.
A SAF da vergonha, né? Tá contratando um jogador sem vergonha, que não tem vergonha, né? É isso mesmo, tá? Então vamos lá, de novo. Essa questão aí, por exemplo, da dívida. A dívida. Essa dívida não era SAF? Não era SAF? Você que torce para o Galo, não parou para pensar que as coisas estão semelhantes ao que era quando havia associação? A mesma coisa. Porque se vira SAF e a dívida continua, né? Ela continua, na verdade, permeando contratação ou venda de jogadores, é a mesma coisa do modelo associativo de antes. Então, houve uma mudança, os torcedores perderam a sua associação, o clube passou a ter dono, só que os problemas para a equipe são os mesmos de antes. É isso, é isso. Por isso que é SAF da vergonha. É por isso que quem não critica isso é sem vergonha. É isso mesmo. Tá? Porque na prática o Galo precisa vender jogador hoje. Justamente para não aumentar a dívida. Pô, a dívida não é de quem comprou o clube, o problema é deles, não é do Galo. Em teoria é assim que deveria funcionar. Não é isso? E para aqueles que falam, por exemplo, no ano passado a gente teve aí também um lucro, fomos superavitário e tal, aquela coisa toda. Enfim, a gente precisa lembrar também, né, que a despeito de tudo isso aí, que deve ser contestada, essa informação de que foi superávit e tal, a melhor administração do mundo, aquela coisa toda, importa muito também falar aqui o seguinte, né? Paulinho, né? Quanto foi vendido? O Galo achou uma venda aí, né? Achou uma venda, né, de 160 milhões, 165 milhões, gente. Porque vamos combinar, né? Achou aquela venda, né? Do nada ela apareceu. Não fosse por ela, as coisas seriam muito piores. Foi para 1,4 bilhão, né? E isso porque foi abatido aí 165 milhões. É isso mesmo, tá? E tem mais, né? Algo muito importante que também houve ali, né? Não houve a redução necessariamente. Não houve uma piora colossal da dívida. Por quê? Porque chegou na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores, né? E ganhou uma baita premiação, o que também dificultou a dívida de comer dessa gente, né? Porque se não chegasse ali na final da Copa do Brasil, se não chegasse à final da Libertadores, não entraria muito dinheiro aí nos cofres, né? E a coisa seria muito pior. Para começar, para você ver, para você sentir, para você entender como é a SAF da vergonha. Quem foi o técnico que conduziu a equipe? Essas 2 finais, né? E que ajudou a entregar uma baita premiação, que aliviou para todo mundo. O seu Mussi, que fala bonitinho, né? Enrola a beleza. Acha que me engana. A mim você não engana, meu amigo. A mim você não engana, né? O dele foi salvo pelo Milito. É isso. O Milito salvou, né? Salvou. Ajudou, na verdade, pelo menos, né? Mas foi o condutor daquilo lá. É claro que você, torcedor, tem todo o direito de ficar pé da vida com o técnico quando não está entregando resultado. Eu entendo isso. O dirigente deveria julgar de uma maneira diferente, né? Completamente diferente. Independente da situação, né? Deveria fazer de tudo para a manutenção de um trabalho. E aí, agora, né? O enjoadinho, né? Que quer sair, já mostrou que queria sair. Aí foi todo mundo falar pro enjoadinho ficar, né? Tem que ficar, tal. O enjoadinho que não entrega nada pra equipe aí, né? Não consegue fazer a equipe reagir. Conseguiram arrumar um jeito dele ficar. Quando o outro saiu, não houve um esforço significativo para que o outro ficasse. Até porque havia já muito fogo amigo sendo praticado, né? Enquanto o outro estava lá. Também não há uma crítica neste momento ao trabalho do enjoadinho, a altura da crítica que havia ao trabalho do anterior, porque o anterior era, né, um técnico estrangeiro. E o atual é aquele, né, que num certo momento foi muito importante, por certo, para a equipe, né, para a história da equipe, mas que hoje é um ex-técnico de atividade, né, já não deveria nem estar trabalhando mais. Se tivesse também um pouco de vergonha, já teria parado de trabalhar, inclusive para evitar que possivelmente algumas pessoas da sua família possam ser vítimas de chacota aí, né, ou de algumas acusações indiretas, né? Enfim. Mas não, né? Tá difícil. A palavra vergonha precisa ser apresentada para essa gente, né? Tá difícil.
Então vamos falar do Dudu, né? Pra terminar. Dudu. Tá jogando nada, né? Há um bom tempo vai ganhar 12 milhões. No Cruzeiro, parabéns, parabéns ao Cruzeiro também, né? Eita, é outra SAF da vergonha. A coisa tá feia, Belo Horizonte. É um disputando com o outro pra ver quem consegue ter menos vergonha na cara, né? Pra ver quem consegue ter a pior SAF da vergonha, porque lá também tá difícil, né? Parabéns aos envolvidos aí, né? Parabéns ao Cruzeiro também, né? Tem crítica também? Não, tem crítica nenhuma. Tá tudo bem, tá tudo perfeito. Né? Os dois times de Minas, tudo perfeito, né? E a dívida, eu quero saber por que essa dívida é do Galo, não é da SAF. Por que o Paulo Mussa está falando que ao final da temporada alguns jogadores terão que ser negociados, tá? E aí, é assim, né? Eles argumentam que um dos problemas da temporada passada foi a contratação de jogadores no meio do ano. Ora, entrou recurso também para isso, né? Ninguém fala que entrou 200 milhões, né? De um novo apoiador? Ninguém fala, né? Também entrou. Estão falando para você isso aí, que entrou 200 milhões, né, de novo apoio, né? Então, veja, houve a contratação de jogadores, né? Contrataram errado, né? Contrataram cada um, né? Aí não funcionou. Então, veja, agora vão contratar um jogador que não vem jogando bem já há um bom tempo, desde a época do Palmeiras, não vem jogando bem. Né? A decadência dele no Palmeiras é porque ele não está jogando bem. E também não aceita banco no Palmeiras. No Cruzeiro foi a mesma coisa. Então, é muito complicado esperar que esse jogador vá jogar muita bola. Tomara que jogue. Mas é complicado esperar que ele vai jogar só porque tá no meu galão, né? Aí vai jogar bem. Não jogou bem nos últimos anos, vai jogar bem no meu galão. Ele abaixou a pedida dele de 1 milhão, ele ganhava 1 milhão e 600 mil no Cruzeiro, né? Ele teria baixado para quanto? Né? 100 mil, 200 mil? É muito ainda, né? É muito, muito. Sem contar luvas, né? Muita coisa aí que poderá entrar também nessa negociação, né? Então, em outras palavras, né? A SAF da vergonha não tem scout para encontrar jogadores que prestam, né? Que possam gerar um custo-benefício importante para a equipe. Vai contratar um jogador caro que vai aumentar muito, né? A folha salarial ao final da temporada. A SAF da vergonha, o seu Mussi, que fala bonitinho, mas é incompetente, né? Vai falar que não, que teve problema, que tivemos que pagar jogadores, contratação de jogadores. Quem você contratou, meu amigo? Quem você está contratando, meu amigo? Está contratando neste momento um jogador em atividade? Pode ser que ele jogue. Eu vou retirar essa fala, porque de repente é muito importante que ele jogue, né? Que ele consiga jogar. Não por ele, eu quero que ele se exploda. Tá? Eu quero que ele se exploda. Não tem carinho, não tem amor, não tem nada. Sabe? Não tem nem diferença. Eu só acho que é um mimado. Eu só acho que é um jogador que faz mal para o futebol brasileiro. É isso que eu acho. Tá? Uma vez que ele vestir a camisa do Galo e for para campo, eu vou torcer para que as coisas deem certo por causa da equipe e por causa da torcida, não por causa dele. Ponto. Tá? Agora, tudo indica que esse jogador que parece não ter vergonha, parece, não tô falando que tem, né? O que ele anda fazendo aí, sabe aquela história de que vim jogar no Cruzeiro, né? Que foi utilizado para sua defesa contra a Leila. Aquilo mostra que falta vergonha na cara para muita gente, né? Inclusive para defesa do jogador aí, aparentemente, né? Enfim, é isso. Dudu deverá acertar com o Galo, né? E esta é uma demonstração de como essa gente odeia o Galo. Odeia o Galo. Agora, eles estão na deles, né? Eles são o que são. É muito importante que o jornalismo faça a sua parte. Mas não está fazendo, né? Deveria expor essa vergonha para todo mundo em Minas Gerais e no Brasil, né? Quando esse povo fala que precisa vender jogador, é necessário que os jornalistas cobrem essa gente. Ora, mas peraí, de quem é a dívida? É da SAF ou do clube? Peraí, a situação do clube neste momento é igual a antes da SAF? Qual foi a diferença? O que o clube ganhou? Essas questões têm que ser colocadas para essa gente. Por que não é colocada? Porque elas não são colocadas. Né? Alguém vai questionar a contratação de jogador desse? Porque, veja, poderia cortar realmente na carne, não contratar grandes jogadores, inclusive, né? Fazer como o Flamengo, viver um tempo aí com baixo investimento para contratar atleta, ou poderia perfeitamente fazer um investimento em atleta, um investimento mais inteligente, buscando atletas muito mais baratos. Não, é o mesmo perfil, é a mesma burrice. É a mesma história de sempre. É impressionante. E eles estão, na verdade, querendo fazer investimento em jogadores porque eles entendem que isso pode gerar, por exemplo, a venda desses ou de outros jogadores e também o ganho de premiações. Tá? É um caminho perigoso.
que pode dar certo, mas é o caminho dos incompetentes. Buscar nomes e não encontrar e buscar no mercado os jogadores que poderiam ser interessantes e que poderiam ter um custo muito menor para o clube, tá? Mas vai saber se esse pessoal do scout também tem até mesmo o seu trabalho ali respeitado. Talvez não tenha. Talvez o pessoal que trabalha nessa área, no Galo, não seja levado em consideração. O fato é que a coisa tá feia. A chegada do Dudu é uma vergonha, né? Jogador que deixou claro há algum tempo atrás aí que tá difícil ele ter uma relação com um pouco de vergonha na cara. E ele chega para um clube que, neste momento, representa a SAF da vergonha. É isso, gente. É isso.